Hello pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje vai rolar barraco, confusão, treta, gritaria, ator e atriz sendo tirado de novela. É isso, é barraco que a gente vai ver hoje. Fofoca. No vídeo de hoje a gente vai explorar casos de confusão, xingamentos e atores e atrizes sendo tirados de novelas. São vários casos de confusão aí que eu vou trazer aqui pra vocês hoje. Eu tinha trazido uma thread no Twitter com esse tema. Inclusive eu vou tentar dar um jeito de passar alguns vídeos de algumas das tretas, né, de alguns dos casos aqui pra vocês, sem o YouTube me dar strike, né? Bom dia. Mas antes disso, peço a vocês para se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês, ativarem o sininho e continuar torcendo por mim para me recuperar minhas contas do Instagram, incluindo a minha página do Arquivo Especial. Tá difícil a minha situação, mas é sobre isso. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente começa aqui com um dos meus casos favoritos, que é um caso assim que realmente também me traz muita indignação, que é o caso da Maitê Proença na novela Cara e Coroa. A novela Cara e Coroa, né, foi exibida em 1995, escrita por Antônio Calmon, né, era uma novela da Sete. Essa novela foi reprisada no ano passado pelo finado Canal Viva, que agora é Globoplay Novelas. Foi exibida entre setembro de 2024 até maio de 2025, totalizando 215 capítulos. Eu estive acompanhando essa reprise inteira, amei a novela. Tinha ali Cristiano Torlone, Miguel Falabella, todo mundo ali. E tínhamos Maitê Proença como a vilã Heloísa. Ela fazia par romântico com Miguel Falabella, que era o Mauro, vilão da novela. E aí, num dado momento, a personagem some da novela. Que ela morre, na verdade, mas eu vou chegar nessa parte ainda. Na época da novela, ela namorava o ator Vitor Fasano, que era protagonista da novela. Ele fazia par com o Cristiano Torlone, que daqui a pouco também a gente vai falar dessa treta também. Os dois namoravam, e o Vitor Fasano, ele era um dos personagens centrais da trama. E segundo que a própria Maitê Proença contou, o diretor da novela, que era o Wolf Maia, queria o namorado dela, vulgo Vitor Fasano. A Maitê chegou a contar na época que o diretor da novela, que também tinha um personagem na trama, que o personagem do Wolf Maia na novela era o Cícero, um personagem inútil, um personagem que ninguém se importa nessa novela, é um personagem que não tem função ali, que não sei porque tá ali, né, mas enfim, que o Wolf Maia tinha pedido pra ela jogar uma garrafa daquelas cenográficas, naquelas de açúcar, né, tacar na parede pra testar a câmera ali, pra ver como que ficava uma cena assim. É como se fosse um ensaio, né? Ela fez isso, ele gravou e ele mandou pro Paulo Biratã, né, diretor, e disse que a Maitê era impossível de dirigir, que ela era surtada, que ela dava trabalho. Ou seja, ele queimou ela, né? Eu vou tentar passar um trecho da Maitê falando sobre isso aí. Que foi porque era um homem, um diretor homossexual, e eu estava namorando a pessoa que ele queria para ele. Então ele precisou me tirar do caminho porque ele achou que ia facilitar aquele negócio. Eu não vi nada disso, nada. Quem me contou depois de 6 meses, eu falei, mas o que aconteceu? Aí o Boni me contou. Falei, aconteceu isso. Ele filmou você jogando uma garrafa contra a parede. Era uma garrafa que eles fazem de açúcar para quebrar. Aí ele pediu para eu fazer no ensaio para ver se ia funcionar a coisa. Gravou e mandou pro Paulo Biratã dizendo: olha como ela tá louca. Olha como ela está louca. Fez isso. Depois eu li no roteiro assim que eu não posso contar a história porque eu vou instigar muito. Eu fazia antagonista, tinha uma outra atriz fazendo a protagonista e tinha um ator que estava no triângulo amoroso. Eu fazia a antagonista que não estava no triângulo amoroso. E aí todos nós 3 subimos para um penhasco. Aí eu liguei para esse ator e falei, olha, contei essa historinha, eu falei assim, eu já estou sentindo vertigens. Eu acho que eu vou cair nesse penhasco. E aí, Miguel Falabella chegou a contar em entrevistas, até em livros,
que ele era o par da Maitê na novela, ele chegou a relatar, um dia, abre aspas, um dia Maitê me ligou e disse, o capítulo 49 termina numa cena em que tem eu, você e a Cristiane Torlone no alto de um penhasco. Cristiane é a protagonista, lembrando que a Cristiane Torlone vivia as gêmeas, Vivi e Fernanda. Cristiane é a protagonista, você é o antagonista. Eu acho que eu vou cair deste penhasco. E não deu outra, né? Foi o que aconteceu. Segundo ainda o Miguel Falabella, a Maitê Proença ficou furiosa, até porque ela não foi avisada que sairia da trama, ela foi tirada de surpresa ali, né? E a personagem morreu sendo julgada sem querer pelo personagem do Falabella, como mostra a cena que eu vou tentar passar um trecho aí agora. Eu não vou deixar você fazer uma loucura dessas! É a única maneira, maluco! Isso é crime, é assassinato! Eu devia estar morta há muito tempo, se você não tem coragem! Eu não tenho coragem! Eu vou te levar pra casa comigo, você vai pro hotel comigo, Heloísa! Se a cena não entrou, vocês sabem que é direitos autorais, né? E ainda, segundo o livro Dicionário da TV Globo, que é um livro da própria emissora, eu tenho esse livro aqui, a gravação da cena da morte da Heloísa quase foi trágica para a dublê de Maitê Proença na cena, porque, segundo o livro, diz que ela caiu no mar revolto e sofreu algumas escoriações. Ou seja, uma grande treta, uma grande tragédia. E aí, a treta podia ter parado por aí, né? Porque esse trecho aí do vídeo da Maitê Proença contando foi alguns anos atrás no Roda Viva. Aí, nesta semana, neste ano, rolaram mais desdobramentos, que foram... Recentemente, o Falabella deu uma entrevista e desmentiu a história da Maitê, falando que era coisa da cabeça dela, não sei o quê. Mas nessa semana, o autor, Antônio Calmon, deu uma entrevista, se eu não me engano, pro Roda Viva. E ele basicamente confirmou a história da Maitê Proença com a seguinte fala, abre aspas. Para resumir, a Maitê morreu na novela a pedido da direção da emissora, por problemas não relacionados a mim. Eu apenas cumpria ordens. Fecha aspas. Ou seja, basicamente teve uma treta ali mesmo, mandaram tirar a Maitê Proença e deu no que deu essa história. E aí, não sei também porque como Falabella uma hora falou uma coisa, depois ele falou outra, mas eu tenho quase certeza que foi real essa história aí da Maitê Proença, porque a fama do Wolf Maia, né, pra quem já sabe muito bem dessas coisas, a fama dele não é das melhores, né, então, supostamente, né, e é isso. Ainda no tópico cara e coroa, durante uma entrevista em 2019, Vitor Fasano afirmou que ele e Cristiane Torlone não se falavam na época de cara e coroa, que eles eram brigados, só que na trama eles eram um par romântico, né? Eles eram um casal protagonista da novela. E aí vamos com as aspas do Vitor Fasano. Já fiz uma novela em que estava brigado com a atriz, a gente não se falava, chegava no estúdio, ninguém cumprimentava ninguém. Mas quando dizia gravando, eu falava eu te amo e a beijava. Essa atriz era Cristiane Torlone. Hoje somos amigos. Fecha aspas. Realmente eles eram um par romântico, eles viviam ali juntos na novela. Tinha algumas confusões ali também na trama, né? Porque sempre tem um clássico do casal separar e voltar, separar e voltar. Mas só que assistindo a novela, você vê o profissionalismo, porque pra mim eu só sabia da história da Maitê Proença. Então, tipo... assistindo não parecia que tinha uma treta. Se eu conseguir, vai entrar uma cena dos dois aí também, em cara e coroa. Agora a gente vai para um caso bem conhecido, que é o caso do Felipe Camargo e da Vera Fischer na novela Pátria Minha, de 1994. Na época, os dois viviam um relacionamento e, por constantes discussões e atrasos do casal, eles foram retirados da trama. O personagem de Felipe era secundário, então era uma coisa tipo que não faria muita diferença, mas o personagem de Vera Fischer era principal, né? Ela era, tipo, se eu não me engano, uma vilã na novela. E aí... tipo, ela tinha muita cena, só que nesse caso ela não foi tirada tão assim,
como que se diz, igual a Maitê Proença, que saiu tipo bem no começo da novela. Aqui ela ficou um bom tempo na novela. E aí o que aconteceu para se livrar dos dois foi um incêndio. Os personagens morreram no incêndio na novela. A Vera e o Felipe nem chegaram a gravar a morte dos personagens. Tipo, só falaram, meu Deus, eles estavam lá dentro, morreram. E aí a cena seguinte é os personagens recebendo a notícia da morte deles, né? Principalmente dela, porque ela era uma personagem central, então era mais focando na morte dela também. E também, mesmo esquema, se eu conseguir essa cena, entra aí agora. Ou então vai ver que ela nem se machucou, né? Vai ver que ela voltou pro Rio. Telefona lá pra casa, vê se ela tá lá em casa. Vai ver, ela não conseguiu me avisar, coitada. Hoje de manhã eles encontraram o corpo. Agora a gente tem um caso sobre uma pessoa que faleceu recentemente, né? Que é o Francisco Coco. No caso aqui do Francisco Coco, né? Isso foi na novela Pecado Capital, no remake de Pecado Capital, né? Em 1998. Que foi. Essa adaptação foi feita pela Glória Pérez. Aqui era a treta da Carolina Ferraz, né? Que a Carolina Ferraz, ela vivia a protagonista, a Lucinha, que era o papel que no passado foi da Beth Faria. E aí, nessa novela, nessa versão, né? A Carolina Ferraz, ela se recusou a beijar o Francisco Coco em cena. Que tinha um momento ali que os dois ficavam ali, né? E aí, segundo a Folha de São Paulo, a atriz, né, a Carolina Ferraz, supostamente teria declarado que sentia nojo do ator. Que ela não gostava e sentia nojo do Francisco Coco. E aí, tempo depois, né, ou na mesma época, numa entrevista, o Francisco Coco declarou que a novela foi um pesadelo para ele e que ele só foi até o fim da novela por ser profissional, que realmente ele era mesmo profissional. E ele também afirmou que Carolina era intratável e que para conviver com ela ele teve que procurar um analista. Você vê como que... E você vê algumas fotos, algumas coisas, dá pra sentir meio que um climão, uma coisa tipo, ai, só tô aqui porque é meu trabalho, porque se não fosse por isso não olhava mais na tua cara. E pelo que eu entendi, depois disso, dessa época da novela, a Carolina Ferraz nunca mais pronunciou sobre a história, nunca mais nenhum deles falou sobre, sabe? Até porque agora nem dá mais que o Francisco faleceu no mês passado. Então realmente foi uma coisa bem esquisita. E muita gente relembrou essa história na ocasião do falecimento do Francisco Coco. Agora vamos falar sobre Luma de Oliveira na novela Meu Bem, Meu Mal, de 1990, né? Novela do Cassiano Gabos Mendes. Muitos boatos diziam que Luma de Oliveira saiu dessa novela por desentendimentos com a direção. Porém, a atriz contou em entrevistas que pediu para sair da novela pois estava grávida na época. A morte de sua personagem, Ana Maria, foi feita apenas com a dublê. E aí, se eu conseguir, vocês vão ver a cena aí. Ainda nesse caso de Meu Bem, Meu Mal, teve a Isis de Oliveira, que também saiu da trama e disse que no caso dela foi um pouco mais complicado. Mas teve algumas saídas em Meu Bem, Meu Mal. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer uma segunda parte desse vídeo de tretas, porque ainda tem muita treta. Tem algumas que ainda vou comentar aqui nesse vídeo, e tem muitas outras que vão ficar de fora, que vocês podem até comentar aqui e eu posso trazer numa segunda parte. Agora a gente vai para a próxima vítima em 1995, mesmo ano ali de Cara e Coroa, que aqui a gente vai falar de Cláudio Johanna e José Wilker, né? Os dois são grandes atores, né? Eles brilharam em A Próxima Vítima. Eu poderia dizer que o Marcelo também era uma espécie meio de vilão. O Marcelo era meio dúbio, né? O Marcelo tinha umas coisas ali, tinha umas vilanias, tinha umas coisas ali. Enfim, mas o Wilker arrasou como Marcelo. E a Cláudia Johanna brilhou muito ali como a vilã Isabela, né? Isabela Ferreto, minha parente, né? Que é o Filomena Ferreto, meu nome veio de A Próxima Vítima.
A Isabela, ela brilhou, sim, foi uma grande vilã ali nessa novela. E eles eram amantes, né? O personagem do Zé Wilker, ele era casado com a tia da Cláudia Hanna na novela, né? Com a Francesca, e eles tinham um caso, eles eram amantes, mas eles não tinham uma boa relação fora das câmeras, né? Segundo a Cláudia Hanna, numa entrevista recente, ela elogiou a inteligência, o talento do Zé Wilker, né? Que faleceu em 2014. Só que ela declarou que, apesar da química dos dois em cena, e apesar de tudo isso, eles não se davam bem e eles mal se falavam na época da novela. Realmente, a gente sente nessa entrevista dela que ela tem meio que uma mágoa, assim, mesmo reconhecendo todo o talento, sabendo tudo, que eles não se davam muito bem. Mas eu acho que provavelmente não era algo tão assim, tipo, igual os outros casos aqui, né? Então, acho que era só tipo, ai, não vou muito com a tua cara, mas vamos lá. Agora a gente tem Antônio Calone em Páginas da Vida. Essa novela é exibida em 2006. Antônio Calone havia reclamado do autor Manuel Carlos pela demora na entrega dos roteiros da novela. Por conta disso, seu personagem morreu em um acidente de carro após brigar com a mulher por conta de ciúmes. E é uma coisa bem assim, eles estão brigando no carro e do absoluto nada, esse carro vai virar uma esquina, bate, e aí já a próxima cena já tem ali o túmulo dele ali. Então, realmente, foi um caso bem assim, eu vou me livrar de você logo então. E o personagem era insuportável, porque eu lembro que eu assistia a novela na época, mas aí já não lembro tanto que eu era mais criança, mas aí teve a reprise do Viva. E aí eu lembro disso e o personagem do Calone era insuportável mesmo. Quatro por Quatro, em 1994, trazia umas tretas também. A gente tinha aí duas atrizes que protagonizaram a trama. A trama era protagonizada por 4 atrizes, né? Elizabeth Savala, Beth Lago, Cristiano Oliveira e Letícia Spiller. Só que a treta aqui era entre Beth Lago e Elizabeth Savala, né? Elas se desentendiam. Muita gente, inclusive, fala que dá pra perceber o climão dentro da novela, porque às vezes essas personagens não se davam muito bem ali, tinha alguns momentos, e parecia muito real. Agora a gente já sabe o porquê, né? A informação foi confirmada por Cristiano Oliveira, que também protagonizou a trama. E a Savala chegou a declarar na época que a sua personagem basicamente não existia em 4x4, porque o autor só dava bons papéis para quem era jovem. Porque a Elizabeth Savala já tinha um tempinho considerável ali de carreira, ali já na época de 4x4, mas que ela já tinha feito muita novela, sempre foi icônica. Elizabeth Savala, que inclusive está atualmente em Eta Mundo Melhor, como Cunegundes, a Dona Boca de Fogo, arrasando ali. Então, e realmente às vezes tem isso mesmo, até hoje em novelas, um certo etarismo. E no caso dela nem tem etarismo, né, porque ela ainda era nova ali na época de 4x4, mas que quando é ator veterano, além de às vezes não chamarem atores veteranos para as novelas, eles às vezes, né, dão qualquer papel, ou botam um papel tipo, vai morrer logo na novela. É sempre umas coisas meio assim. Então realmente é complicado. Agora a gente tem o caso de Cássia Kiss em A Regra do Jogo, novela de 2016, escrita pelo João Emanuel Carneiro. Circularam boatos na época nos bastidores da novela e de que Cássia Kiss havia se desentendido com a diretora da trama, Amora Maltner, o que fez com que a sua personagem Janira morresse em um mês depois da estreia da novela. E muita gente depois falou que a Amora Maltner realmente tinha jogado uma espécie de indireta ali no Instagram, na época. Então tinha ficado uma coisa meio estranha ali mesmo. E essa cena de Regra do Jogo eu já sei que essa eu não consigo exibir aqui mesmo, mas fica aí a história pra vocês. Pra fechar esse vídeo, porque faltam muitas tretas, né? A gente pode botar em uma segunda parte. Temos Paulo Gorgulho e Lúcia Veríssimo na novela Despedida de Solteiro, em 1992. Apesar do casal que interpretavam ser querido pelo público, os dois não se davam bem. Em entrevista, Lúcia Veríssimo chegou a confirmar as divergências e dizendo que os santos dos dois não se cruzavam desde o começo. Que eles não se davam bem mesmo ao longo de toda a novela, mas profissionais que eram, faziam novela e o povo gostava muito do casal deles, mesmo nos bastidores os dois se detestando.
A Lúcia também chegou a declarar que nunca mais falou com Paulo Gorgulho desde a novela e que se o encontrasse novamente, se o visse na rua, não ia cumprimentar ele. Então a gente viu que o negócio foi sério, levaram pro coração e ele não se manifestou, mas provavelmente, né, agora sabendo disso aqui, eu acho que ele também não ia querer olhar na cara dela. Um clima gostoso, né, uma relação maravilhosa que a gente pode ver, proporciona pra gente. Essas foram as tretas de hoje, né, nesse vídeo aqui. Se vocês quiserem eu posso trazer mais, tem treta de muita novela, inclusive teve treta recente aí em Vale Tudo. Tem muita confusão em bastidor de novela que eu posso estar trazendo aqui. Posso trazer também casos de gente que brigou com o autor, com o diretor, gente que falou mal depois que saiu da novela. Posso trazer várias coisas aí, vocês podem comentar aí, deixarem sugestões de vídeos, que eu tô tentando trazer vários vídeos pra vocês. E fiquem de olho às vezes nos shorts aqui do YouTube, que eu jogo alguns videozinhos. Eu soltei um explicando minha situação no Instagram. E também soltei um mostrando os mimos que eu recebi da Globo. Chegaram pra mim essa semana com um vinil da trilha sonora de Garota do Momento, que a Globo me mandou. Inclusive, mais uma vez, obrigado Rede Globo por mais um mimo. E é isso. Um beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser adquirir. Axé pra todo mundo. E tchau!